Oi gente, eu tô aqui pra fazer a resenha de um livro. Eu gostava de Stephen King, até eu conhecer H.P. Lovecraft. Calma gente, é brincadeira, tá? Eu amo Stephen King, que é um livro de contos, tá? Ele tem 4 contos de terror. O nome do livro é Histórias de Horror, o Mito de Cthulhu, tá? Então... eu vou falar um pouquinho das 4 histórias, né, e depois as minhas percepções sobre o livro. E digamos que o Howard Phillips Lovecraft ele foi meio que o iniciador, digamos, né, de muitas referências do horror que a gente vê hoje em dia em filmes, em livros, né. Então muita coisa que a gente tem hoje na literatura do terror foi graças a esse cara. Então o livro vai ter, como eu falei, 4 contos. O primeiro é O Chamado de Cthulhu, que é o nome do livro. Depois tem O Horror em Dunwich, depois Sussurros na Escuridão e O Assombrador das Trevas. Então vamos à resenha do primeiro conto, O Chamado de Cthulhu. Eu posso dizer que tanto nessa história como no livro todo, ele tem um pouco de tudo. Ele tem ficção científica, tem terror, entendeu? Tem aquelas coisas de perseguição, sabe? Tem alienígenas, então tem de tudo um pouco. Esse conto, então, o Chamado de Cthulhu, ele vai contar a história de um rapaz, né, que o tio dele acabou de morrer. O tio dele era professor de uma universidade muito importante e tal. E aí esse sobrinho dele, ele foi na casa do tio dele, né, para poder arrumar as coisas dele, né, pegar os pertences dele, né, que ele tinha e tal, arrumar as coisas e tal, né, pro enterro e esse tipo de coisa. E aí, em meio àquela tralha toda que ele guardava, né, ele acaba achando o diário do tio dele. E aí ele começa a ler o diário, né? E ele acaba descobrindo muitas coisas sinistras e importantes da vida do tio dele. O tio dele, ele estava investigando pessoas que estavam tendo sonhos similares e com muita frequência, entendeu? E sonhos muito aterrorizantes, eram pesadelos mesmo. E entre essas pessoas que o tio dele estava investigando, tinha esse rapaz que estava tendo sonhos muito sinistros, né? Muitos pesadelos muito estranhos. E aí ele começou a investigar, esse rapaz foi colhendo depoimentos dele, né, cada vez mais, e os sonhos foram se intensificando cada vez mais, foram ficando cada vez mais reveladores e mais assustadores. O interessante é que outras pessoas também estavam tendo o mesmo sonho. Então o tio dele foi coletando depoimentos dessas pessoas e colocando tudo no diário. O sonho era basicamente, né, um lugar, né, uma ilha ali deserta, né, onde haviam muitas construções alienígenas, construções esquisitas, né, e em meio a essa ilha morava então esse tal do Cthulhu. Ele é um monstro de outro planeta, né? Só que ele é muito antigo. O livro fala que ele é mais antigo que o planeta Terra. Então ele chega a ser quase uma entidade alienígena, né? Desconhecida por todo mundo. Aqui tá a capa do livro, ó. Deixa eu tentar focar aqui pra vocês. Aí, a capa do livro é esse, ó. E esse monstro aqui é o Cthulhu. Por via das dúvidas, eu vou colocar uma fotinho dele aí do lado, tá? Algumas imagens vão aparecer aí pra vocês conhecerem, né? Porque esse monstro, ele, hoje em dia, ele é citado em muitas histórias, né? Muitos contos. Nesse livro aqui, todos os 4 contos citam o Cthulhu. Então, digamos que esse conto foi quase que a obra mais importante do Howard Phillips Lovecraft, né? E aí, então, continuando a história, né? O sobrinho dele vai lendo esse diário e ele acaba descobrindo muitas coisas, né? E digamos que ele acaba se metendo onde não devia, né? Tem essa coisa também. E em meio a essa história ele vai descobrindo coisas do tipo de rituais, né, que algumas tribos africanas faziam, né, para venerar essa entidade que é o Cthulhu, né, e elas faziam coisas em meio à fogueira, né, e sacrifícios, e elas ficavam louvando a imagem desse monstro, né. Isso hoje em dia a gente pode ver em alguns filmes, né, essa coisa de ritual em fogueira, né, tanto em outras histórias, em outros livros de terror. Então é tudo referência desse conto, gente. Então é bom, se você que gosta de literatura do horror, é bom você dar uma conferida. Se você não gosta de Lovecraft, lê pelo menos esse conto, porque ele tem muita referência que a gente vê por aí hoje em dia. O segundo conto, que é o Horror em Dunwich, eu não gostei muito dele, então eu vou falar brevemente assim, tá? Esse conto basicamente vai contar a história de uma cidade, né, uma cidade pequena, onde ela ficava perto de umas colinas, de alguns morros. E em meio a essas colinas e essa cidade tinha uma família, né, que morava numa casa e eles tinham um filho meio estranho. E por algum motivo, né, que eu não vou falar para não estragar a surpresa, as pessoas dessa cidade não falavam muito com essa família, elas tinham meio que um pouco de medo dela.
Então elas se mantinham distante dessa família, entendeu? Essa família, digamos que escondia um segredo dessas pessoas, né? E um segredo que estava em meio a essas colinas mesmo, né? Então lá no topo da colina tinha alguma coisa estranha, entendeu? Que as pessoas tinham medo e ninguém falava nada, ficava aquela coisa meio conspiratória, sabe? Esse conto, assim, ele é legal, mas não é o melhor do livro, tá? Mas é um conto, assim, é legal, é gostoso de ler. Próxima história, gente, é a história que eu mais gostei desse livro. O nome é Sussurros na Escuridão, mas em alguns outros livros de coletânea do H.P. Lovecraft, ele é conhecido como Sussurro nas Trevas, mas é o mesmo conto. Na minha opinião, ele é o melhor do livro. Ele foi o que mais me prendeu. Ele foi o mais interessante mesmo. Então, Sussurros na Escuridão vai contar a história, né, de um fazendeiro que ele vive, digamos que a casinha dele é meio isolada da sociedade, né, e tal. Fica no meio do nada ali, no meio de uma floresta, né, e tal. Só que ele começa a trocar cartas com um cara da cidade, né. Eu não lembro se ele é professor de alguma universidade, eu não lembro. Mas ele começa a trocar cartas com essa pessoa, com esse cara, né? Só que aí esse homem, né, esse fazendeiro, ele começa a falar nas cartas que tem coisas estranhas acontecendo ali na fazenda dele. Escuta barulhos, né? Ele tem a impressão de que estão querendo invadir a casa dele, ele não sabe o que é, né? E de noite aparecem pegadas na casa dele, quem deixou as pegadas lá, ele não sabe. E aí, de repente, nas cartas ele começa a falar que ele descobriu o que é, que ele fez contato com esses seres que estão querendo invadir a casa dele. E era tudo muito sigiloso, entendeu? Ninguém podia saber de nada, porque a vida dele estava correndo perigo. Ele falava pro cara não contar pra ninguém, porque senão esse cara também ia começar a correr perigo, entendeu? Porque essas criaturas eram muito perigosas. O fazendeiro, ele ficava cada vez mais paranoico nas cartas, entendeu? Até que um dia chega uma carta pra ele, do fazendeiro de novo, falando: ai, eu descobri o que as criaturas querem, elas não são inimigas, né? Você pode vir aqui até a minha fazenda para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Eu preciso explicar muitas coisas para você que aconteceram aqui. Então, esse cara que estava lendo as cartas, ele achou meio estranho essa mudança de jeito, né, dele. Uma hora ele tá paranoico, uma hora ele tá assustado nas cartas e de repente ele tá sereno, calmo, né? Então ele acha muito estranho, só que mesmo assim ele resolve ir até a fazenda e conversar cara a cara com esse fazendeiro. E é a partir daí que o bicho pega. A partir daí você não consegue largar o livro, entendeu? Você lê até o final, como é um conto, é muito rapidinho, né? Mas, gente, olha, o que acontece lá é uma coisa assim que te dá um nervoso. O final desse conto é espetacular. E o próximo conto, que é o último do livro, é o Assombrador das Trevas. Esse daqui eu achei, tipo assim, de uma escala de 1 a 10 eu dou um 7 para esse conto. Não foi o que mais me emocionou, o que mais me prendeu, mas ele é um conto muito bom. Vai contar a história então de outra cidade, né, de uma cidade e tal, e de digamos que não é peregrino, um viajante. Ele chega nessa cidade, né, e se hospeda lá num hotelzinho, numa pensão, e fica lá. Só que nessa cidade ela tem uma igreja muito grande, sabe, uma construção antiga, né? E aquilo fascina esse viajante. Então o viajante fica olhando todo dia pela janela aquela igreja, né? E aí ele conversando com as pessoas dessa cidade, ele acaba descobrindo que muitas pessoas têm medo daquela igreja, porque alguma coisa no passado aconteceu envolvendo aquela igreja que todo mundo tinha medo dela. Mas ninguém contava pra ele o que era, entendeu? Era, digamos que um tabu na cidade. E isso vai mexer cada vez mais com a curiosidade desse viajante, né? Então aí chega um dia lá que ele invade a igreja. Porque até então a igreja é abandonada, ela é só uma construção antiga, né? Então ele invade, né, pelo porão, e lá ele encontra um esqueleto humano. E aí ele começa a achar artigos na roupa, né? Ele começa a vasculhar o esqueleto lá e ele acha uns papéis estranhos, muito estranhos. Ele começa a ler e esses papéis traziam reportagens de jornais, né, e das próprias anotações de que aquele esqueleto fez, né, no passado, quando ele era vivo, de coisas que estavam acontecendo na cidade, envolvendo aquela igreja. E aí tá, vai embora da igreja, né, volta lá pra pensãozinha dele. Só que aí então os jornais de repente começam a anunciar que alguém invadiu a igreja, entendeu? O que vai ser da cidade agora que ela foi invadida, o que vão fazer, né? E começa todo mundo a ficar com medo. E aí ele fica achando muito estranho, né, o viajante. Até que então, de repente, na cidade inteira começa a dar apagões. E digamos que cada vez que dá esse apagão é na cidade inteira, né? Então toda a cidade fica sem luz. Então sempre que dá esse apagão acaba acontecendo alguma coisa.
ou alguém desaparece, ou alguém acaba aparecendo morto. Sempre que dá um apagão, alguma coisa vai acontecer. Ele vai mexendo muito com a cabeça desse viajante, ele vai ficando cada vez mais com medo, então ele passa a investigar o que está acontecendo nessa igreja, né? Nessa cidade, né? Envolvendo essa igreja. E a partir daí, gente, o conto fica muito eletrizante, sabe? Bom, até então eu não conhecia o H.P. Lovecraft. Olha só a ignorância da pessoa, né? Pode ser que eu tenha lido algum livro dele no passado, porque os livros que eu li na biblioteca da minha escola, eu não prestava atenção em nome do autor. Eu ia só pela história e tal, né? Então eu não lembro. Mas eu li esse livro por indicação do Rubens, do canal Ler Vicia, né? Eu vou deixar o link dele lá embaixo, falando um pouco sobre os contos do H.P. Lovecraft. E ele me falou, né, que ele, digamos que foi o pai, né, da literatura do horror, ele que foi o primeiro a começar a escrever sobre isso, né? E até então eu não sabia, olha só. Né? Então aí eu comecei a ler e, gente, olha, esses 4 contos foram os primeiros contos que eu li dele na minha vida. Então eu posso dizer assim que eu tô muito encantado. Eu tô muito agradecido, assim, por ter conseguido ler uma coisa dessa. Isso daqui é coisa de qualidade, gente. É qualidade mesmo, entendeu? Não é porcaria. Você não vai perder tempo lendo esse livro. Porque o texto do H.P. Lovecraft é muito rico em detalhes. Ele nunca vai falar, por exemplo, a janela está aberta. Ele sempre vai falar, a misteriosa e vasta janela está aberta. Ele sempre coloca uma qualidade antes. O texto dele é muito rico e não tem palavras difíceis. Sabe, aquela coisa, meu Deus, eu vou ler isso, não vou entender nada, porque é um livro antigo, né, um clássico, eu não vou conseguir entender. Não, gente, isso daqui vai acrescentar muito para vocês, principalmente para quem está escrevendo. Né? O livro ele quase não tem diálogos, entendeu? Se tem diálogos é um aqui, outro ali, mas é muito raro. Entendeu? E diálogos imbecis é uma coisa que me irrita muito em livros. Entendeu? E coisa que não tem aqui. Não tem mesmo. É só na base do narrador falando o que está acontecendo com os personagens. Uma coisa que tem muito nesse livro é a introspecção. Para quem não sabe, introspecção é, por exemplo, ele não é muito ação. Ele não vai falar, ele fez aquilo, ele foi até lá, ele pegou a maçã e comeu. Não. Ele sempre vai falar o que está passando na cabeça da pessoa. O raciocínio dela, no que ela acredita, entendeu? No que ela não deve acreditar, sabe? Essas coisas que a gente não consegue imaginar assim num roteiro de filme. Então o livro ele é muito introspectivo e eu achei muito impressionante mesmo, entendeu? Tô muito assim, muito feliz mesmo de ter lido uma coisa dessa, entendeu? Com certeza eu vou comprar outros livros do Lovecraft, né? Eu fiquei sabendo de alguns outros contos dele que eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha prestado atenção que era dele, que é Reanimator, A Tumba... Né? Então eu pretendo sim comprar outros livros de coletânea desse cara, porque olha, é muito bom mesmo, entendeu? Eu vou fazer uma coleção de Lovecraft sim. Eu creio que hoje em dia está se tornando cada vez mais conhecido aqui no Brasil o Lovecraft, né? Até então o povo só ficava ali no Stephen King, né? O Edgar Allan Poe, né? Então, por causa dos contos, né? Os contos dele são muito interessantes. Mas depois que vocês conhecerem o H.P. Lovecraft, pode ter certeza que a sua mente vai mudar, você vai ter uma outra visão de terror, entendeu? Uma coisa nova, porque ele foi o primeiro, entendeu? Então, se eu fosse ficar falando de Lovecraft, eu ia ficar aqui o dia inteiro, gente. Mas, ó, eu tô muito feliz de ter lido isso aqui, tá? E eu recomendo demais. Esse daqui é a edição da Martin Claret, tá? Não, é horrível de ler esses livros, porque ela não tem margem, a letra é totalmente socada. Mas isso daqui eu li, ó, desse jeito. Entendeu? Porque o livro é muito bom. Você nem percebe que a edição é horrível. Porque o livro é demais. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente, do vídeo. E é isso aí, então. Até o próximo vídeo.